Sou Fátima Marinha, sou professora de Literatura Portuguesa na Faculdade de Letras da Universidade do Porto e tenho-me dedicado ao estudo da literatura portuguesa dos séculos XIX e XX e recentemente no romance histórico. Aqui a minha comunicação, que eu chamei uma forma de escrita oblíqua e dissimulada, tenta perceber como é que a literatura trata as relações entre os povos e as relações internacionais, entre o ponto de vista português e o ponto de vista dos outros povos. E o que eu tentei fazer na comunicação foi começar por demonstrar como até ao século XIX o ponto de vista era sempre o nacional, o dos portugueses, havia uma visão parcial sempre e maniqueísta dos acontecimentos, não havendo qualquer visão crítica ou epistemológica do que se tinha passado, e a partir de meados do século XX, depois também das novas conquistas da nova história da revista Annales francesa e das novas teorias das relações entre história e literatura, e entre história e o próprio passado, compreender como a literatura passa desse ponto de vista eurocêntrico ou lusocêntrico para entender ou para perceber como os factos históricos que são descritos são vistos também do outro lado. Isto é, como um facto histórico terá de ter pelo menos sempre duas versões da sua ocorrência. E aí nós vamos encontrar textos que nos mostram aquele lado da história que até aí nós estávamos habituados a ver. Quer seja o lado da história do outro, daquele que era considerado o inimigo, daquele que era considerado os povos que iam sendo conquistados ou que iam sendo descobertos pelos portugueses na época áurea das descobertas, mas também, mesmo entre os portugueses, não esquecer o ponto de vista das mulheres, dos condenados, dos degradados, do povo, daquele que geralmente não tinha voz, tendo consciência de que o discurso que nós conhecemos da história é sempre o discurso do poder, porque aquilo que nos chegou escrito do passado foi sempre e só pode ser o discurso do poder. Nós teremos que ler nas entrelinhas, teremos que perceber o resto dos fenómenos que se passaram numa determinada época histórica e a partir daí o romance e fabula, inventa, transgride, dissimula, e aí eu chamei-lhe a escrita oblíqua e dissimulada, porque na verdade a escrita literária nunca é uma reprodução dos acontecimentos, é sempre uma reprodução enviesada pelo ponto de vista do autor ou narrador, como lhe quiserem chamar, mas esse ponto de vista pode ir mudando consoante as crenças, a ideologia, a época e aquilo que se vai conhecendo. A história ficcionada ou ficcional tem tido cada vez mais interesse e nós, hoje, ao entrarmos em livrarias, normalmente há uma estante ou uma parte da livraria que é dedicada ao romance histórico. Isso não acontecia há 20 anos, é um fenómeno relativamente recente. Os povos têm a necessidade da memória, têm a necessidade de perceber ou compreender o passado e isso é sobretudo importante em momentos de crise, sejam eles de crise ideológica, social, política, há sempre alguma coisa que faz com que um determinado povo se volte para o passado e tente compreender. A importância de eventos como este, de colóquios, comunicações, conferências sobre o romance histórico, penso que nos dão não só a conhecer novas tendências da literatura, quer no passado, quer no presente, perceber as diferenças entre o que era um romance histórico no século XIX, o que é um romance histórico no princípio do século XX ou o que é um romance histórico hoje e perceber sempre, compreender a forma como nós conseguimos brincar com a história, mesmo se brincarmos de uma forma séria, mesmo se tentamos ser fidedignos, nós estamos sempre a brincar com ela, porque uma coisa é o facto histórico, de que nós só temos um conhecimento sempre parcial, e é importante nós frisarmos que é sempre parcial, e mesmo os historiadores nunca conseguem aceder completamente ao passado, e daí dar a liberdade aos romancistas de brincar com a história, de mostrar o outro lado, aquilo que não foi mas podia ter sido,
como seria o presente se determinado facto histórico não tivesse acontecido ou tivesse acontecido de outra forma. O historiador não pode fazer isso, mas o romancista pode. E aí nós poderemos, ao analisar a forma como os romancistas brincam com a história ou tratam a história, nós poderemos ter uma visão talvez mais crítica e objetiva do passado e do presente.